Hoje nós continuamos aqui com o estudo do nosso livro, no dia 21, né? Que o título é Protegendo Sua Igreja. E aí ele começa com dois versículos, né? O primeiro é de Efésios, capítulo 4, versículo 3. Vocês foram unidos na paz por meio do Espírito, portanto, façam todo o esforço para continuar dessa maneira. O próximo é Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Aí ele começa dizendo que é nossa função proteger a unidade da nossa igreja. O autor vai dizer aqui nesse capítulo, né, que a unidade dentro da igreja ela é fundamental. É fundamental para o crescimento, para que a igreja venha crescer, e também para nós darmos um testemunho, né, um bom testemunho ao mundo. E ele vai dizer aqui que a divisão no meio da igreja não apenas a enfraquece, mas também prejudica a credibilidade do cristianismo para as pessoas que não são cristãs, né? E nós, como cristãos, nós temos a responsabilidade de preservar a harmonia e essa comunidade, essa unidade da igreja, né? Aí ele vai dizer aqui, ó, a unidade da igreja é tão importante que no Novo Testamento dá mais importância a isso do que ao céu ou ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destrua e estará rasgando o coração do corpo de Cristo. Aí ele vai dizer aqui que a unidade é a essência de Deus, né? Do próprio Deus. Porque ele é o exemplo de unidade, né? O próprio Deus é um exemplo de unidade, representado através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são totalmente unidos em um só, né? Aí vai dizer que o próprio Deus, ele é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de altruísmo e de harmonia perfeita. Assim como qualquer pai tem prazer em ver os seus filhos em harmonia, né? Qual pai que não tem, que quer ver a sua família em desarmonia, um irmão sem falar com o outro, um irmão brigado com o outro? Nenhum pai tem prazer nisso, né? O pai e a mãe querem ver a família unida, os filhos unidos. Da mesma forma é Deus. E aí vai dizer aqui que Jesus, nos seus últimos momentos, antes de ser preso, ele estava orando justamente por isso, né? Pela nossa unidade. Era a nossa união que estava em primeiro lugar na sua mente, naquelas horas agonizantes. Nada na terra é mais valioso para Deus do que a sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida. Então, aqui nós vamos ver alguns pontos, né? Em como manter a unidade da igreja. Por que ela é essencial? Nós já falamos sobre isso, né? Que a igreja ela não é apenas um prédio, o espaço físico, né? Mas ela é uma família espiritual. E por isso Deus deseja que nós vivamos unidos, assim como uma família saudável. E quando tem conflitos, porque isso é inevitável, né? Sempre acontece, o corpo de Cristo vai sofrer. E aí a missão que nós temos, ela se torna enfraquecida, porque está tendo uma divisão ali, não está em acordo, né? A palavra de Deus diz que uma casa dividida, ela não resiste, ela não permanece. Então, se houver divisão no meio do povo de Deus, ele vai se tornar enfraquecido, ele não vai resistir. E por que a unidade ela é tão essencial? Porque ela reflete
Primeiro, o caráter de Deus. Deus, ele é um Deus de amor, um Deus de unidade. Deseja que seus filhos vivam assim, da mesma forma. E como que nós fazemos para manter a unidade da igreja? E aí o livro aqui vai apresentar alguns pontos principais, né? O primeiro é: concentre-se no que temos em comum e não em nossas diferenças. Paulo diz, portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão conjunta. Como cristãos, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Fatores muito mais importantes do que as diferenças que poderíamos enumerar. É nesses temas, e não em nossas diferenças pessoais, que devemos nos concentrar. E aí ele vai dizer aqui que a gente deve se lembrar que Deus deu a nós, né, diferentes personalidades, diferentes raças, cada um de nós tem uma preferência, um acha uma coisa bonita, outro acha outra, cada um tem um gosto, né? Então, a gente não pode entrar em conflito por essas diferenças, mas a gente deve apreciar, entender, compreender que cada um pensa de um jeito, cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma forma de ser, de se comportar. Então, a gente tem que valorizar isso, né? Valorizar as coisas que nós temos em comum, né? Que nós fazemos parte de um povo junto que vai morar no céu, que nós temos o mesmo Deus, o mesmo Pai, né? Não ficar focando naquilo que, de repente, a pessoa tem diferente de mim, que eu não concordo muito, que, de repente, eu não gosto. Que a gente possa focar nisso, no que nós temos em comum. O conflito é normalmente sinal de que o foco foi desviado para assuntos menos importantes, coisas que a Bíblia chama de assuntos controvertidos. Quando nos concentramos em personalidades, nas preferências, nas interpretações, nos estilos, nos métodos, a divisão sempre acontece. Às vezes a gente nem se permite conhecer a pessoa, né? Às vezes, sei lá, por um modo diferente da pessoa se vestir, do modo diferente da pessoa falar, da pessoa andar, a gente já tem um preconceito, já cria uma barreira ali, e isso acaba dividindo, né? Então, a gente tem que se permitir primeiro conhecer as pessoas, né? Não julgar. E, como eu falei, não se concentrar nas diferenças. O próximo ponto é: seja realista em suas expectativas. Aqui vai dizer o quê? Que nós devemos evitar julgamentos precipitados, né? Como eu acabei de dizer, né? Muitas vezes as divisões surgem porque as pessoas fazem suposições erradas sobre os outros. Eu apenas suponho uma coisa, nem tenho certeza, sabe? E às vezes já estou julgando. Nós devemos praticar também a empatia, né? O que é empatia? Como nós já aprendemos. O que é empatia, Manu? Aí. Empatia é quando, tipo, você se coloca no lugar da outra pessoa, entende o que ela tá sentindo e o que ela tá passando. Boa tarde. Boa tarde, Ariane. Isso mesmo. Empatia é exatamente isso. Né? Então, antes de criticar, a gente precisa compreender o outro, né? O modo de pensar do outro, tentar entender por que ele age assim, né? Qual que é a razão que leva o outro, às vezes, a pensar diferente. Às vezes, é a história de vida que ele teve, né? Que foi mais difícil, mais sofrida do que a nossa. E aí, aqui vai dizer assim, ó, que outros crentes vão decepcionar a gente, outras pessoas vão nos decepcionar, a gente tem que se preparar, né?
já tem que... A gente não pode se iludir, e também não criar muitas expectativas nas pessoas, para não se frustrar. Às vezes a gente também cria muitas expectativas, né? Espera muito das pessoas. E quando as pessoas não correspondem a essas expectativas que a gente tem, a gente se frustra, a gente fica triste, porque a gente esperava que essa pessoa se comportasse de um jeito, mas ela não se comportou. A gente esperava uma ajuda e, de repente, a pessoa não fez, não se preocupou. Então, a gente tem que já estar preparado para isso, sabe? Para a gente não sofrer, para a gente não se decepcionar. Porque mais cedo ou mais tarde as pessoas vão nos decepcionar, nós vamos nos desiludir com as pessoas. Mas isso não é uma desculpa para a gente deixar, para a gente abandonar, para a gente não querer mais ir para a igreja, né? Eles são sua família, mesmo quando não agem desse jeito, e você não pode simplesmente abandoná-los, está dizendo aqui. Em vez disso, Deus nos disse: sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas dos outros, por causa do amor que há entre vocês. E aí vai dizer aqui que as pessoas ficam desiludidas com a igreja por muitas razões compreensíveis, né? É compreensível que muitas pessoas se sintam desiludidas, porque às vezes acontecem conflitos, mágoas, hipocrisia, às vezes a gente presencia isso, né, nas igrejas, negligência, mesquinharias, legalismo e outras coisas, né, outras coisas que acontecem que não, nos decepcionam, nos deixam tristes. Mas aí ele vai dizer aqui que, em vez de nós ficarmos abalados ou surpresos, que nós devemos nos lembrar que a igreja é feita de pecadores de verdade, inclusive começando de nós. Nós somos pecadores, né? Se a igreja fosse perfeita, nem nós poderíamos ir frequentar. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, não existe pessoa perfeita, ser humano perfeito. Mas, em vez de deixarmos a igreja, precisamos ficar e solucionar o que for de alguma forma possível. Então, nós precisamos ter paciência, né? E exercitar o perdão. Se algum irmão nos decepcionar, né? Que a gente possa perdoar, né, entregar para Deus e perdoar, agir com amor. Aí o próximo ponto é: prefira incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar do lado e atirar pedras naqueles que estão servindo do que se envolver e contribuir. Né? Tem pessoas que não faz nada, não ajudam em nada, mas é o primeiro a criticar, a tacar pedra naquele que faz alguma coisa, né? Então, quando você critica o que a outra pessoa está fazendo na fé e com sincera convicção, está interferindo nos assuntos de Deus. Olha essa parte, muito importante. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Porque aquele que está trabalhando ali está prestando um serviço para Deus. E quando nós criticamos, é como se a gente estivesse criticando um funcionário de alguém, né? Quem tem que chamar a atenção, quem tem que reclamar é o patrão, né? Então, assim, é a mesma forma que se é um servo de Deus, então só Deus que tem o poder de decidir o que fazer com essa pessoa, se a pessoa está certa ou se a pessoa está errada, né? Então, que a gente possa se concentrar em nós, na nossa vida, né? Em vez de ficar perdendo tempo criticando o outro, às vezes gastando tempo falando mal de alguém, falando mal do nosso próximo, que a gente possa usar esse tempo para buscar coisas que nos alimentem, coisas que nos edifiquem. E aqui também o próximo ponto é: recuse dar ouvidos a fofocas. Fofocar
transmitir informações quando você nem é parte do problema, nem parte da solução. Você sabe que espalhar fofocas é errado e não deve nem ouvi-las. Se quiser proteger sua igreja, ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso o faz igualmente culpado pelo crime. Então, isso é bem sério, né? Fofocar é errado, né? Falar mal é errado. Então, o que é fofocar? É transmitir uma informação que você ouviu de alguém, você nem é parte do problema e nem parte da solução. Você ouviu de alguém, aí você vai e repassa aquela informação, né? E isso é a mesma coisa do que ele compara aqui como receber uma mercadoria que foi roubada, né? Você pode achar assim, mas não fui eu que errei, só estou repassando. Mas, nesse caso, você se torna cúmplice do crime também, porque você como eu posso dizer, compartilhando daquilo, né? Você está sendo cúmplice. Então, também é errado. E aí ele vai dizer aqui, quando alguém começar a fofocar para você no seu ouvido, tenha coragem de dizer, por favor, pare. Eu não preciso saber disso, isso não me interessa, isso não me importa. Você já falou diretamente com essa pessoa? Fala diretamente com ela, não vem falar para mim, eu não tenho nada a ver com isso, né? Porque, e é importante a gente ter consciência que as pessoas que fofocam de alguém para a gente, também vão fazer a fofoca de nós para outras pessoas, né? Então, essas pessoas não são confiáveis. E se você dá ouvidos a esse tipo de conversa, né? Deus não vai se agradar. Aí diz aqui que criadores de caso ouvem criadores de caso. Esses são os que dividem as igrejas, pensando apenas em si mesmos. Então, as fofocas, elas podem destruir as amizades, elas têm o poder de dividir uma igreja. Quando a gente ouve uma fofoca, a gente precisa parar ali, né? Não dar continuidade. E, se for necessário, temos que confrontar essa pessoa, né? Fazer com que ela... Acho que é a melhor forma de fazer um fofoqueiro parar, de confrontar, né? Falar assim, vamos parar, por favor, isso não me interessa, se você quiser falar, é melhor você falar diretamente com a pessoa, sabe? Porque senão a gente acaba pegando assumindo esse pecado na nossa vida, né? Sem nem ter nada a ver. E aí também aqui vai falar sobre a questão de críticas, de criticar, né? Críticas destrutivas. Que a gente possa ter a consciência de que as críticas, elas precisam ser construtivas, que nós venhamos criticar com a intenção de fazer crescer, não com a intenção de destruir, de prejudicar, né? Que a gente venha fazer críticas com amor, em amor, e não de forma a espalhar discórdia, né? Voltamos naquele assunto lá de usar a nossa boca para falar a verdade, né? Para falar o bem, para exortar em amor. Aí aqui, o próximo ponto é pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Em meio a um conflito, temos a tentação de nos queixar a terceiros, em vez de corajosamente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem estamos aborrecidos. Isso só torna o assunto mais grave. Em vez disso, você deve ir imediatamente à pessoa envolvida. E é normal a gente fazer isso, né? Quando a gente está aborrecido com alguém, a gente raramente já chega direto na pessoa e fala. Sempre a gente quer procurar alguém para desabafar, né? Para saber a opinião da pessoa. No fundo, a gente quer que essa pessoa, essa terceira pessoa nos apoie, né? Fala, não, você está certo, ela que está errada, né? E isso acaba por agravar ainda mais a situação. E aí aqui estamos aconselhando, né? Que se isso acontecer, que nós possamos procurar diretamente a pessoa para resolver o problema, né? E aqui ele vai apresentar
vai dizer que nós precisamos usar os métodos bíblicos para resolver qualquer conflito. E quais são esses métodos? Primeiro é esse que eu falei, né? Procurar diretamente a pessoa, vai lá em particular com essa pessoa envolvida, conversa diretamente com ela, assim como nós aprendemos ontem, né? Com humildade, expondo suas fraquezas, né? Sem arrogância, sem ser arrogância. E aqui diz assim, que se não houver solução, se você tentar ir procurar essa pessoa, se a pessoa se recusar, você deve levar uma testemunha, né, e dizer, para que essa testemunha veja, olha, você tentou, eu realmente tentei, a pessoa que não está querendo resolver, né, reconciliar. E se, mesmo após você levar essa testemunha, se esse problema persistir, essa questão ali deve ser levada à liderança da igreja, né? Isso está escrito na Bíblia, essa forma de resolver está escrito na Bíblia. Foi Jesus que ensinou, né? Tem o versículo aqui, ó. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar ouvi-lo, conte à igreja. E aí, o próximo ponto vai dizer sobre nós apoiarmos os pastores e líderes, né? Aí vai dizer aqui que não existe líder perfeito também, assim como não existem membros perfeitos, não existem pessoas perfeitas, não existe um líder perfeito. Mas Deus dá aos líderes a responsabilidade e a autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Então, qual que é o nosso papel? De orar pelos nossos líderes, né? De pedir para que Deus venha dar sabedoria para eles, venha dar graça, porque a vida de um líder, de qualquer líder, né? Principalmente dentro de uma igreja, não é fácil, né? Eles têm, como diz aqui, a difícil tarefa, a desagradável tarefa de agir como mediador, né? Entre membros, às vezes magoados uns com os outros, pessoas imaturas que estão dentro da igreja, então sempre os pastores têm essa função de promover ali, né, fazer com que eles venham se reconciliar, e eles também receberam a impossível tarefa de tentar fazer que todos fiquem felizes, o que nem Jesus conseguiu fazer. E aí, diz aqui, ó, a Bíblia é clara sobre como devemos nos relacionar com aqueles que nos servem. Sejam sensíveis a seus líderes pastorais, ouçam seus conselhos, eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a restrita supervisão de Deus. Contribuam para a alegria da sua liderança e não para o sobrecarregar. Por que tornar as coisas mais difíceis a eles? Né? Então, que nós possamos ter respeito pelos nossos líderes, né? Possamos ajudar em oração e que a gente não venha dar trabalho, né? Que nós possamos... E também ter a consciência de que algum dia, se eles receberam essa incumbência de Deus, a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, se eles receberam essa incumbência de Deus, de pastorearem, né, pessoas, de pastorear, zelarem por nós como rebanho, né? Algum dia eles vão ter que prestar contas, nossos pastores vão ter que prestar conta diante de Deus por isso. Assim como nós também vamos prestar contas a Deus, os nossos pastores vão prestar conta da vida deles e do trabalho deles como pastores, né? Então, é muito sério essa questão, quando a gente para pensar, né? Então, a gente precisa honrar eles, né? Eles precisam da nossa oração, do nosso incentivo e do nosso amor.
precisamos orar para que Deus os fortaleça e os guie e proteja, né, eles, aqueles que lideram a nossa igreja. Aí, finalizando aqui já, qual que é o nosso papel na proteção da igreja? Cada cristão tem a responsabilidade de proteger a igreja, promovendo a paz, a unidade, a comunhão entre os irmãos. E isso envolve o quê? Envolve construir relacionamentos baseados no amor e no respeito, ser um agente de reconciliação, assim como nós vimos ontem, né? E não de divisão. Nós precisamos promover a paz, não a divisão, não a contenda, não as brigas, né? Precisamos ser exemplo de humildade, de paciência, de compaixão. Precisamos defender a igreja contra fofocas, contra críticas destrutivas e mal entendidos, e orar constantemente pela igreja, pelos seus membros e pelos líderes, né? Então, finalizando já, o que nós aprendemos aqui nesse capítulo é que a unidade da igreja não é apenas uma questão interna, né? Não é algo apenas que reflete só ali dentro, mas é uma ferramenta poderosa para a evangelização, porque a unidade serve como testemunho, né? Para as pessoas que estão de fora, porque a gente sabe que nós estamos o tempo todo rodeado de testemunhas, as pessoas estão nos observando, vendo o nosso comportamento. Então, se nós formos unidos, isso vai transmitir ao mundo, né, um testemunho forte do amor de Deus. E aí, uma pergunta que todos nós devemos fazer, né? Será que eu estou ajudando a proteger a minha igreja, a fortalecer, ou estou contribuindo para que hajam divisões e conflitos? Aí, agora aqui nesse quadro final aqui, né, pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão. Tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja. Um versículo para memorizar. Portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão conjunta. E a pergunta para a gente meditar é exatamente essa, né? O que nós estamos fazendo para proteger a unidade em minha família eclesiástica nesse momento? Então, nós fechamos, né, mais um capítulo. Fechamos também o segundo propósito. Na semana que vem, na segunda-feira, nós vamos entrar... O segundo propósito, né, que é: você foi formado para fazer parte da família de Deus. Na semana que vem, nós vamos entrar no propósito número 3, que é: você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Só que na segunda-feira, eu já tinha falado, não sei se todos ouviram, né? Na segunda-feira eu não vou conseguir estar aqui ao vivo, porque eu tenho um compromisso, né? Mas aí nesse final de semana, eu vou gravar, para a gente não se atrasar na leitura do livro, eu vou gravar e vou postar lá no grupo o estudo desse capítulo 22, tá bom? E aí, na terça-feira, a gente retorna normalmente, no nosso horário. Combinado? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos encerrar? Então, tá bom, vamos encerrando, né? Que Deus abençoe a todas. Graças a Deus, encerramos mais uma semana, né? Que vocês tenham um final de semana abençoado, um final de semana reparador, de descanso. E que Deus abençoe a todos, abençoe suas famílias, e nós nos vemos na semana que vem, então. Fiquem com Deus. Amém, Thalita. Bom final de semana para todos. Amém. Amém. Vocês também. Deus abençoe. Para todas.